Olá, então nós vamos analisar agora dois materiais, duas sequências didáticas, né? São sequências didáticas que foram desenvolvidas por um grupo de especialistas, já faz algum tempo, alguns anos. E nós vamos analisar alguns aspectos gerais dessas sequências para que vocês continuem pensando sobre a sequência de vocês. Vocês estão em processo de produção. O ideal é que atravessem esses módulos na sequência, não pulem de um para outro e não antecipem as fases. Esse é o ideal, né? Porque dentro desse processo vocês vão mudando de ideia, né? Podem até trocar o tema, enfim, tudo é permitido, né? Vocês têm liberdade e é recomendado que faça nessa sequência. Vamos lá. Produção de material didático para ensino remoto. Nós vamos trabalhar agora a estrutura da sequência didática e um primeiro aquecimento para a preparação dessa sequência. Tema principal, PETs, conteúdo de base, fundo de tela. Então, nós vamos olhar dois materiais, foram feitos para crianças mais velhas, né? Crianças e jovens, né? Mas isso não é problema, porque nós vamos analisar essa composição e vocês que são as especialistas, justamente dentro da faixa etária que vocês atendem, vocês vão pensando as soluções para fazer as acomodações, tá? Para tudo isso, tá? Isso serve para tudo, com relação a tudo. Então vamos lá. Aqui nós temos tema PETs, eu chamo de fundo de tela. É como se a gente estivesse pintando um quadro mesmo, porque há uma arte em elaborar sequências didáticas, há um aspecto da arte, né, além da técnica, né? Professores, obviamente, são formados para desenvolver e estabelecer comunicações didáticas eficientes, né? Então, esse é normalmente o principal talento, né, de um profissional da nossa área, né? Então, aqui eu chamo de fundo de tela, que é como pintar um quadro mesmo. Nessa primeira atividade, nós vamos analisar rápido, mas ela estará disponível no Google Sala de Aula. Nessa primeira atividade, a criança pesquisa, ela justamente comunica vivências, ela faz escolhas, ela transmite opiniões e ela exercita empatia, tá certo? A atividade ela é desenvolvida a partir de um texto principal que era, né, de uma revista da área ambiental, a primeira revista brasileira na área ambiental de distribuição gratuita. Durante muitos anos, a editora Cristina Kirchner, ela se empenhou muito para elaborar e distribuir essa revista e eram parceiros que colaboravam. Eu tive a oportunidade de ter uma coluna nessa revista e fazer as atividades didáticas ligadas à revista. Essas atividades eram publicadas no site da revista Viverde. Quando a revista Viverde deixou de existir, obviamente o site deixou de existir, então eu passei a fazer a publicação das atividades de forma livre na internet. Foi feito para distribuição gratuita, né? Foi feito para gerar sequências didáticas a partir de textos da revista, né? E para isso que foi feito, isso foi em 2010, 2011, mas nós vamos olhar porque isso é bem atual, né, ainda. Então vamos lá, um texto principal é a informação de partida, digamos assim, é uma história de uma criança um menino chamado Caco e o Eco-Sapo, que é o seu amigo. Bom, a partir dessa história inicial, nós vamos desenvolvendo uma série de atividades, justamente fazendo perguntas para a criança ou pedindo pesquisas. E essas perguntas e essa sequência, esse caminhar nessa trilha, justamente passa por esses aspectos que eu falei para vocês: pesquisa, vivências, escolhas, opiniões e empatia, tá? Depois vocês recomendo que deem atenção, né? Nós o tempo inteiro
pedíamos que eles prestassem atenção, se aproximassem desses animais, escolhessem, refletissem sobre a maneira como se cuida desses animais. Todo mundo tem a habilidade para cuidar, né? Enfim, seguimos aí no processo, chegamos até os animais silvestres, né? Fazemos outras reflexões, e aqui nós terminamos com um exercício no qual a criança se coloca no lugar desse pássaro que está na gaiola, né? Ela dá um nome para o pássaro e ela vai escrever sobre o dia dela dentro da gaiola. Aí tem vários aspectos, né? Várias questões interessantes que podem surgir. Então nós precisamos pensar a situação sob os diversos aspectos possíveis. A visão da criança é o que importa para nós, é a leitura da criança no que se refere a essa trilha, né? Foi feita para criança maior, como vocês podem notar, inclusive crianças que já têm a possibilidade de escrever sobre o assunto, tá? Numa sequência seguinte, aves migratórias, um texto mais elaborado. Aqui nós temos também uma sequência mais elaborada, que contou com vários especialistas na preparação. A ficha técnica encontra-se no final da sequência. Aqui nós temos pesquisa, nós temos um texto criativo, reflexivo, muito interessante, divertido inclusive. Nós temos uma história em quadrinhos que trata de aspectos ligados à alfabetização científica e investigação. Lembrando que para você investigar qualquer coisa, você só precisa ser uma pessoa curiosa, né? E, na verdade, a curiosidade e a investigação são aspectos que marcam a vida de um indivíduo desde bebezinho. Então, isso é interessante e isso surge nessa atividade de uma forma divertida, com uma história em quadrinhos. Um personagem que foi criado especialmente para essa sequência didática. Como eu disse, nós tínhamos vários especialistas, né? Então, aqui nós temos o texto principal, que é de um especialista, o professor Fábio. O professor Fábio fala das aves migratórias, especialmente do maçarico. A partir justamente dessa espécie de ave é que foi criado o professor Maçarico, que é um cientista, e vai ajudar aqui nessa jornada através de vários aspectos do conhecimento relativo às aves, né? Então, aqui é o texto criativo, aqui é o pequeno dicionário do leitor. Não vem ao caso a gente se aprofundar, mesmo porque eu só estou mostrando um exemplo de sequência didática, né? É uma sequência didática consumível, ou seja, a criança imprime ou recebia impresso e ela ia rabiscar, ia fazer o que ela quisesse, interagir como ela achasse melhor. Esse texto também era para ser explorado em sala de aula. Aqui nós tínhamos algumas atividades finais e, por fim, a história do professor Maçarico, camuflado, mas nem tanto, que a gente já vai interpretar um pouco melhor, que é uma brincadeira. E aqui uma imagem do professor Maçarico para que as crianças pintassem, né? Aqui nós temos o professor Maçarico, ele chega com a sua malinha de roupas camufladas, né? Porque ele quer fazer uma observação e não quer ser notado pelas aves. E quando ele veste a sua roupa camuflada, ela era tão camuflada que ele não conseguia se mover. Ou seja, essa é a gracinha da historinha, né? Ela foi criada pela ilustradora Ana Cristina de Souza, que também diagramou todo o material. Muito bem, ainda vocês vão encontrar ao final dessa sequência didática algumas imagens de pássaros, né? E é solicitado à criança que faça uma observação de imagens. Então, não só observar a história em quadrinho em si, mas observar outras imagens e fazer uma reflexão sobre elas. As imagens que vocês vão encontrar ao final dessa sequência didática também são da Eliana Turquino, autora dos livros infantis, que também é fotógrafa
né? E então ela contribuiu com essa atividade de várias formas, né? Qual o seu tema principal e o seu fundo de tela, né? Então nós temos aqui, nós acabamos de passar por 2 fundos de tela, eram os pets, outro fundo de tela que eram as aves migratórias. E você, qual é o seu fundo de tela, né? Qual é o seu tema? Para tratar desse tema, você vai trazer uma história infantil, música, game, desenhos, como é que você vai compor tudo isso? Se você trouxer vários elementos, haverá aqui uma área de intersecção, pode haver aqui uma área de intersecção em relação aos conteúdos dos módulos anteriores, ou seja, fotografia, que você possa tirar, música, ou recursos de sons e músicas que você possa elaborar, espaço como sendo um elemento importante de interação das crianças, aspecto importante a ser documentado, e enfim, como é que você vai integrar isso, né? É você quem sabe, e isso é de acordo com a sua criatividade, o que você achar mais legal, né? Qual a sua sequência de objetos de conhecimento? O que vem em primeiro lugar, em segundo e em terceiro? Então você está pensando esse processo, né? É justamente aqui, ó, história, música, brincadeira, game, desenho, esses são os objetos de conhecimento, chamei assim. Não fiquem preocupadas que eu usei essa palavra, na verdade é uma especificação que se encontra no currículo da cidade, não para a educação infantil, evidente, mas para as crianças mais velhas e para os adultos, mas eu acabei trazendo essa maneira de classificar, porque eu achei que ficaria mais adequado para esse trabalho, tá? Então, agora justamente vocês vão pensar sobre isso e vão começar a fazer essa estrutura de fato, né? Então, de novo, objetos de conhecimento eu chamo áudio, vídeo, fotografia, história, brincadeira, game, entre outros, tá? Os objetivos de aprendizagem é o que se pretende despertar ou destacar no universo de interesses da criança. Então, aqui, como atividade assíncrona, estou falando agora 12 minutos e 20 e poucos segundos. A partir do momento que eu especificar as assíncronas, vocês seguem utilizando o tempo restante, que complete os 90 minutos, desenvolvendo essas atividades. Então, estruture sua sequência didática, especifique o tema e os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Está livre a maneira como vocês vão comunicar essas duas questões nessa atividade, tá? Lembrando dessas 2 classificações, para os objetos e os objetivos. Especifique a sequência dos objetos de conhecimento e justifique. O que vem primeiro? O áudio, a fotografia, tem um poema, ou tem um poema, depois vem uma fotografia e um vídeo, ou tem um poema, um game e um vídeo, lembrando que essa estrutura será composta não por elementos estanques, mas você vai escrever, obviamente, algumas orientações para que os indivíduos, obviamente, as crianças e os pais possam de fato compreender o que está sendo solicitado. Eu sei que vocês já fizeram isso antes e vocês, obviamente, sabem sobre o que eu estou falando, né? E, por fim, elabore um resumo dos objetivos gerais, né, da sua proposta. Então, essa é a atividade assíncrona deste encontro. Terminou de fazer, elabora no Word, que é melhor, é mais fácil, no computador, sobe para o Google Sala de Aula, tá certo? Então, é isso por enquanto. Muito obrigada, até o próximo encontro.